Pessoal, boa tarde. Vamos começar então a nossa aula de História falando sobre Revolução Industrial. É um dos movimentos econômicos mais importantes que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX e, na verdade, foi um conjunto de mudanças, principalmente econômicas, que aconteceu na Europa nesses dois séculos, entre os séculos XVIII e XIX. O que é que nós precisamos compreender, deixar bem claro, e para compreender melhor essa questão? O que é que surgiu a partir da Revolução Industrial? Nós precisamos compreender que a principal particularidade, ou seja, aquilo que ficou mais nítido a partir dessa revolução, foi que aconteceu uma substituição do trabalho artesanal, do trabalho manual, pelo trabalho assalariado a partir do uso das máquinas. Então, repetir, com a Revolução Industrial aconteceu uma substituição do trabalho artesanal, do trabalho manual, pelo trabalho assalariado a partir do uso das máquinas. Mas até o final do século XVIII, a grande maioria da população da Europa produzia apenas para o consumo. Não havia, portanto, excedente. Como isso funcionaria? Exemplo, hoje um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, planta e colhe 10 sacos de milho, 10 sacos de feijão. Essa produção não produz excedente, dá apenas para o seu sustento, ou seja, para o seu consumo. Não há, portanto, venda de sobras, venda de excedente. Era isso que acontecia na população europeia entre os séculos XVIII e XIX. Toda a produção que acontecia no campo era produzida apenas para o consumo. Então, de maneira geral, o artesanato, o artesão, a pessoa que trabalhava manual conhecia todo o processo, algo que não vai acontecer com o trabalho assalariado. Então nós vamos perceber, portanto, que apesar dessa produção, principalmente em países como França e Inglaterra, ser predominantemente artesanal, não significa dizer que não havia uma produção, para além dessa questão artesanal. A Inglaterra e a França, por exemplo, acontecia uma produção manufatureira. Ou seja, se vocês me perguntarem o que é manufatura, significa, na verdade, um conjunto de oficinas ou grandes oficinas onde há um aglomerado de artesãos, vários artesãos que vão realizar tarefas manualmente. Entretanto, estão ligados, subordinados ao proprietário dessa manufatura, ou seja, ao dono dessa oficina, dessa manufatura. Mas a produção vai acontecer de forma artesanal. A Inglaterra foi, portanto, o país pioneiro da Revolução Industrial. Mas o que ocasionou? O que a Inglaterra reunia de condições políticas e econômicas para ela ser a pioneira nesse processo de revolução industrial? Nós poderíamos reunir aqui uma série de fatores que colocam a Inglaterra em condição privilegiada em relação à França, por exemplo, ou em relação a outros países. Cito, por exemplo, que a Inglaterra possuía uma rica burguesia, coisa que os outros países não tinham. A Inglaterra possuía uma importante zona de livre comércio na Europa. A Inglaterra teve um êxodo rural muito forte, ou seja, a migração, a saída de pessoas da zona rural, do campo para a zona urbana em busca de trabalho nas oficinas, nas fábricas, nas indústrias que estavam surgindo. E, claro, além de tudo isso, reúne-se em torno da Inglaterra também o fato de ela estar localizada em uma região privilegiada, junto ao mar, que facilitava, portanto, a exploração dos mercados pelos mares. Então, na Inglaterra, por exemplo, como muitos empresários, como muitos industriais queriam lucrar cada vez mais, o operariado, ou seja, aquela pessoa que não dispõe que não é dono de fábricas, que não é dono de indústrias, tem exclusivamente a sua força de trabalho, então o operariado, que é esse tipo de pessoa, vai ser explorado nessas indústrias, nessas fábricas, e vão chegar a trabalhar até 15 horas por dia, sem descanso. Em troca de quê? De um salário muito baixo, de um salário irrisório. 15 horas seguidas
para ganhar uma miséria. Portanto, com a Revolução Industrial, nós vamos ter também uma super exploração do trabalhador, uma super exploração do operariado. É aqui, portanto, que vai surgir de forma mais clara, mais nítida, classes sociais que a gente conhece ainda hoje. Por exemplo, burgueses, donos, né, de fábricas, de indústrias, os industriais, enfim, pessoas que têm dinheiro, burgueses, e o operariado, né, ou o proletário, que são pessoas que não têm condição econômica, não têm condição financeira, a única coisa de que dispõe é a sua força de trabalho, e vai vender a sua força de trabalho em troca de algum benefício financeiro, portanto, um salário muito baixo. Além disso, mulheres e crianças chegavam também a trabalhar nesses espaços, né, em troca de um salário muito pequeno, portanto, menor do que o dos homens, porque elas eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Então veja que com a Revolução Industrial surge, além da substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado a partir do uso da máquina, da indústria, nós vamos testemunhar também uma super exploração do trabalhador, da trabalhadora, que nós colocamos aqui com o nome de operariado ou de proletário. Operariada, proletária. Diante disso, alguns trabalhadores, né, através dessa super exploração do trabalho, dessas condições irrisórias, né, de espaços que não tinham a mínima condição para o trabalho, vai surgir, portanto, movimentos que vão se revoltar para que tenham melhores condições de trabalho, para que possa reduzir essas péssimas condições de trabalho, aliás, que eram oferecidas pelos industriais. E começam a sabotar as máquinas, ou seja, começam a fazer, aliás, a não querer trabalhar nessas próprias máquinas. Eles vão sabotar essas indústrias, essas máquinas. E esses movimentos, portanto, de sabotagem das máquinas, vai ficar conhecido na história como os quebradores de máquinas. E claro que vai surgir, além disso, outros movimentos nessa mesma época com o mesmo objetivo, de defender o trabalhador, de defender a trabalhadora e conseguir melhores condições de trabalho. Tá bom? Então o trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma única etapa. Os historiadores costumam dividir, portanto, essa Revolução Industrial em 3 fases. Né? A terceira ainda em discussão, ainda em análise, né? Ainda em avanço, né, histórico, mas enfim, 2 fases são mais claras, são mais evidentes. A primeira fase da Revolução Industrial é aquela que vai surgir entre os séculos, no século XVIII e XIX, mais ou menos entre os anos de 1760 e 1860. Essa fase de primeira revolução, ela ficou limitada à Inglaterra, como nós já dissemos. Então houve o aparecimento, nesse primeiro momento, de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico, o aprimoramento de máquinas a vapor. Então, em síntese, o que caracteriza a primeira fase da Revolução Industrial é isso. Ela se limitou à Inglaterra e ela vai acontecer, né, nessa primeira fase, o aparecimento de indústrias de tecido de algodão. Claro, com algum aprimoramento de máquinas a vapor, que vai contribuir, inclusive, para a continuidade dessa revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial, ela vai acontecer entre os anos de 1860 e o início dos anos 1900. E ao contrário dessa primeira fase, que tinha se limitado à Inglaterra, essa segunda fase ela vai abarcar outros países, como por exemplo a Itália, como por exemplo a França, a própria Rússia, né, a Alemanha. Então esses países começam a se industrializar e vai marcar a segunda fase da Revolução Industrial. Tá bom? Então, nessa segunda fase vai aparecer também o emprego do aço, a utilização da energia elétrica. Nós vamos acompanhar o uso de combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, né, a explosão. Nós vamos testemunhar também a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos, que foram as principais inovações dessa segunda fase da Revolução Industrial. Mas, como eu disse, há também uma ideia de
de colocar nessa Revolução Industrial uma terceira fase. Essa terceira fase, ela estaria limitada entre os séculos 20 e o que nós estamos agora. E o que caracterizaria essa terceira fase da Revolução Industrial? O uso do computador, o uso do fax, a engenharia genética, aliás, o uso do celular, né? São algumas das tecnologias que os historiadores colocam como pontos importantes que, segundo eles, caracterizam essa terceira fase da Revolução Industrial. É isso aí, estudem e abraço virtual.